Eu sempre fico com essa musiquinha na cabeça depois. Hello! Boa noite! Boa noite, galera. Eu sou a Paula Vaz. Eu sou a Isadora Mota e hoje nós vamos falar sobre super-heroína. Vocês já viram no card aí, né? Quem tá no YouTube, quem não tá, ok? Não só sobre super-heroínas, como o porquê, né? Nesse momento em que a gente vive, no qual 95% das salas de cinema estão ocupadas com filmes de super-heróis, porque 0,01% deles são protagonizados por personagens femininas. Não é que nunca, a gente já viu uma ou duas. E é isso. Então vamos conversar um pouquinho, né? Considerando que hoje em dia a gente tem um público feminino muito maior em termos de audiência para super-heróis, né? Para esse gênero do super-herói, do que existia no passado, né? Antigamente servia aquela justificativazinha, aquela historinha. Mulher não lê quadrinho, mulher não... Porque, de fato, não é que não lesse, mas era uma percentagem tão pequena que eles podiam falar assim... Caguei, dava para ser usado, é verdade. Dava para usar esse argumento. Agora... Mas acho que o momento que a gente vive já tem alguns anos, mas especialmente nesse atual, em que praticamente os super-heróis quase salvaram o cinema. Lembra quando o cinema ia acabar? Todo mundo falava isso nos anos 2000. Nossa, não vai mais ter cinema, tudo vai ser na TV. Lembra que os super-heróis salvaram mais essa? Então, vamos seguir aí. Bem, mas então, antes da gente ir pro papo de fato, aproveitar, já tem uma galerinha aí. Oi, Renan. Oi, Bárbara. Oi, quem estiver chegando por aí. Inclusive, hello, bom dia, boa tarde pro povo do podcast, para quem a gente só deu boa noite. Nossa, gente, desculpa quem estiver no podcast, é que às vezes fica difícil, assim, né? Atualizar o momento certo, né? Fica à vontade para ver o horário que você quiser para ouvir. Exatamente. Estamos dizendo isso porque, lembrando que Chá com Breja é sempre gravado em live, todos os sábados, às 8 horas, no Estúdio Nix, que é nosso canal no YouTube. Mas, para quem está aí só ouvindo, curtir só um podcastzinho para lavar aquela louça, estamos aí também. Então, antes da gente ir para o papo em si, o que eu ia introduzir antes, esqueci de introduzir porque eu fiquei muito preocupada com boa noite. Nossa, temos a ilustre presença do Vitor Hugo, eu que me distraí de novo. Vitor Hugo Faria nos deu a ilustre presença dele para comentários muito pertinentes que eu tenho certeza. Amo discutir com o Vitor Hugo. Então, vamos lá. Antes de ir para o papo em si, aquela 500 vezes o mesmo assunto e não vai. Vamos falar o que a gente está bebendo hoje, Isadora. O que você está bebendo hoje? Muito bem, o meu chá de hoje é um chá verde com tangerina e cravo. Vou mostrar porque acho que é mais fácil. É da Taeg. A Taeg, gente, é a marca do Pão de Açúcar. Enquanto o Pão de Açúcar não tiver acusações de pessoas sendo mortas lá dentro, eu sigo tomando, tá? É bem muito bom. Isso aí. Você, Paula, qual a sua breja? Nesse clima leve, que é o que tá dando, porque, né, estamos nessa situação. A gente tá num mês ótimo, inclusive, para esse tipo de merda, né? Vamos lá. E a minha cerveja é uma Colorado Ápia. Eu sei que eu disse que a partir dos próximos episódios eu só ia beber latão, mas eu esqueci que estamos em novembro. Em novembro tem aquela outra coisa imperializada maravilhosa, que é a Black Friday. E aí consegui comprar 3 cervejas pelo preço de uma. Então, assim, meu bolso agradeceu muito, pulei eufórica. E é isso aí. E como é uma Colorado Ápia, ela tem aquele gostinho de mel, porque a cerveja sozinha, entendeu? Não tem graça. Eu gosto de fazer uns experimentos, fazer umas experimentações, umas degustações. Aquela que não entende nada de cerveja, só ama tomar. Mas é isso aí, gente. Então, vamos pro papo. Porque vocês estão esperando e a gente aqui só jogando. Né? Só à toa. Mas é o que a gente faz normalmente, né? Então, na verdade né? Na verdade é. Então vamos lá. Antes de entrar na tal da super-heroína, é bom a gente contextualizar a coisa do gênero do super-herói, porque é um gênero, sim, é um gênero. E aí, para alguém que ficou milênios numa caverna e não sabe o que isso significa, o que é um super-herói, vem da ideia de herói mesmo, mitológico, que é aquele cara, digo cara porque
na maioria dos mitos era um homem mesmo, cara porque mesmo, né? sociedades patriarcais. Exatamente. Tio Campbell, inclusive, dizia que mulheres não precisavam de heroísmo porque elas já eram superiores, então você só precisa da mulher no encontro com a deusa e coisas do tipo. E ele se fica, tio, então, amo você de paixão, adoro seus livros, mas tudo bem. Uma discípula dele ali desenvolveu a maravilhosa jornada do herói feminino, que não é sobre isso o nosso rolê hoje, mas tá aí uma dica que eu sempre dou para as pessoas, que é um ótimo livro. Mas então, quem é esse cara, né? Porque é um cara. O herói é aquela pessoa que vai... Digamos que uma sociedade está em equilíbrio e acontece alguma coisa que rompe o equilíbrio dessa sociedade. Mitos são baseados nas experiências reais. Então, o herói é aquela pessoa que vai lá e vai tentar consertar essa ruptura. E, geralmente, é um ser humano que age pela honra, pela excelência. Então, assim, condensa nesse cara que, além de ser ativo e tentar consertar as coisas para toda a sua população, toda a sua comunidade, então tem essa ideia da missão já aí no herói, junta nessa pessoa meio que a ideia máxima de excelência e moral que alguém deve ter numa sociedade. Nesse ideal, nesse arquétipo. É um arquétipo. A gente vai falar de arquétipos aqui nesse canal, mas assim, teremos esse momento. Por enquanto, fiquem aí com essa ideia basiquinha do que é um herói. E aí, o que é um super-herói? Basicamente é esse cara, sim, um cara com poderes ou habilidades superiores ao de uma pessoa comum. Então, vai lá concretizar essa missãozinha de salvar a sua comunidade, a Terra, whatever, com galáxia, às vezes, galáxia, universo, ser sugado, exatamente. essas coisas. A primeira, tipo assim, o que é considerado pelos acadêmicos aí do rolê como o fundador do gênero é justamente o Super-Homem, né? Que surgiu lá na Action Comics número 1, 1938. Nossa, 1938. Ou seja, contexto de crise, né? Estavam precisando mesmo de um super-herói para acabar com crise mundial. Especialmente crise nos Estados Unidos, não é mesmo? Que é o paizinho dos super-heróis. Porque distrai umas cabeças, né? Que só um americano pode manter a Terra segura, não é mesmo? E quais são as convenções de gênero que estabeleceu lá no Senhor Super-Homem e que continuamos até hoje? Sempre tem um tema central, gostamos de tema nesse canal, vocês sabem disso, que é o uso responsável de um poder extraordinário a serviço da justiça. Ou seja, lembra do rolê do herói, a serviço da justiça, e o responsável e a coisinha do poder extraordinário, literalmente, né? Juntou as duas coisas. E tem sempre uma missão, né? E é uma missão sempre bem daquela maniqueísta, né? Bem versus mal, lutar contra o mal e proteger seus inocentes. Então, isso é muito bom em momentos de crise, porque tudo que alguém quer em crise é segurança, e não tem nada mais seguro em termos de você sentir um quentinho no seu coração de que o mundo faz sentido quando você vê as coisas na dicotomia super não realista de bem versus mal, não é mesmo? E aí, nessa... Porra! Amiga! Escolhendo a eles, tá certo. Porrada. E aí, além dessa luta universal, né, do bem pelo mal, ela tem que ser pró-social e ela tem que ser altruísta, né, bem heróica mesmo, assim, não pode ter nada a ver com o ego do super-herói. E deve se encaixar aos costumes sociais da época, né, porque why not? Por que não? Já estamos aqui, né? Por que não fazer propaganda direito? Exatamente, uma propagandinha social do que queremos que o mundo seja nesse momento específico. O que não é necessariamente uma coisa ruim, tá, gente? Pode... como tudo que é ferramenta nessa nossa vida humana, pode ser usado para o bem e para o mal. Vitor Hugo falou que bem papai americano. Bem papai americano, meu amigo. Bem papai americano. E aí, além disso, outras duas convenções são: tem que usar poderes, né, para fazer isso, e tem que geralmente ter uma identidade e uma marca. Essa identidade ligada à tal da identidade secreta versus um codinome, um uniforme, coisas que
identifiquem claramente no céu que não é um avião, e sim o super-homem, sabe? Esse tipo de coisa. Mas vai lá, amiga. Nossa, aí. Tinha esse rolê mesmo, né? Do pássaro. Caraca. Introduz Um aí pássaro, nossas um queridas avião ou super-heroínas. super-homem. Desculpa, eu fiquei aqui um pouco... Gostou das minhas referências? Muito culta ela, fala aí. Fiquei um pouco impactada. Nesse mesmo contexto, gente, de guerra, eu acho que a gente falou, a Paulinha já falou, que acima de tudo a gente está falando de um cara, a princípio, né, num primeiro momento. Mas pensando no mesmo contexto de guerra, em especial, a gente vai falar de Segunda Guerra, vai falar não, né? Sei lá, é Segunda Guerra. A gente tem um movimento novo na humanidade, que é a necessidade das mulheres assumirem os cargos dos homens. Uma necessidade econômica, necessidade do momento. Não tem homem em casa, as mulheres estavam em casa fazendo suas tarefas tradicionais e elas são obrigadas a ir ao mercado de trabalho. Como a gente já falou, o quadrinho, as nossas mídias, né? Todas as nossas mídias são uma forma de propaganda. Claro, pro bem ou pro mal, o que for, também tá tudo bem nesse sentido. Como você usa é que faz a diferença. E nesse momento a gente tem uma guerra, a gente tem mulheres indo para o front, nem que seja esse front como enfermeiras, como assistentes de comunicação, todo mundo já viu aqueles filminhos, né, que tá num bunker, aí tem uma moça lá apertando um botãozinho, nunca entendo o que é aquela porra, telefonista, sei lá, não é isso? É uma grande bobagem, mas enfim. E nesse momento, assim como a gente tem um super-homem, a gente tem a chegada de uma super-heroína, para também incentivar essas mulheres a aceitarem essa situação que não é a tradicional, talvez não seja a mais adequada para elas, mas é o que elas precisam fazer, mais uma vez, pelo bem do país, pelo bem do povo, um sentimento que não é por elas, né? Não é egoísta, não é autocentrado, é pelo bem da humanidade. E aqui a gente tem, em 1941, um grande ícone até hoje, estampadora de camisetas em todas as lojas de departamento possíveis, gloriosa Mulher Maravilha. Nossa querida Mulher Maravilha, que é uma querida, desculpa aí, os que não gostam, é uma querida sim, gosto muito dela. Que vem de um lugar para trazer essas mulheres, para incentivar essas mulheres a saírem do seu... Porra, de onde mandaram, né? Porra, de onde colocaram. De onde mandaram. Tipo, saírem de onde? Saírem de onde colocaram, cara. Não sei também. Aí também, essa coisa, a culpa... Enfim, se a gente for em culpa, vai ficar difícil. A gente tem a chegada dessa figura, e que é uma figura que aí vem parte de um outro lugar, que talvez os outros heróis não, né? Que são da justiça, que são da força, que é também um lugar de fazer o bem, é claro, mas acima de tudo de espalhar o amor. Porque você sabe mulheres, né? Você sabe mulheres, né? Carinhosas, doces, fofas, amorosas. Então é claro que a nossa primeira heroína mais popular, a gente fala um pouquinho mais disso, né? Mais conhecida, que está aí até hoje, é uma mulher que sai claro, pro front, mas no seu princípio, e aí a gente chega lá nessa experiência pessoal, é uma figura feminina que vem também para espalhar o amor aí, porque sei lá o que mais as mulheres são capazes de fazer. Quando o amado que criou a Mulher Maravilha, cujo nome eu não vou me lembrar aqui agora, bota no Google, tô olhando para ele, não vou lembrar. Peraí, William Moulton Marston. Aliás, que é muito interessante, assim, só curiosidade, muito parênteses, que esse cara é o inventor do detector de mentiras. E o laço da Mulher Maravilha é para as pessoas falarem a verdade. Adorei! Fica aí essa informação, joguei. Gente, adorei! Isso eu não sabia. Não sabia, amiga. Cara. Ele trouxe Paula essa e cultura figura. Inútil, é isso aí. É isso, perfeito. Ele traz a Mulher Maravilha como um contraponto, né? Essas figuras masculinas, né? Que a masculinidade horripilante talvez estivesse ficando muito forte, e também já para os nossos padrões nem tanto, mas enfim, ela é um contraponto. Ela é uma mulher que luta porque não tem escolha, né? Não é uma decisão de sair de casa. A gente tem essas cenas de eu vou me alistar porque eu vou defender o meu país, mas a Mulher Maravilha não. A princípio ela vai porque é isso, é o momento. A luta chamou e ela tem que ir. E a Mulher Maravilha tem uma história difícil com... como
como é que a gente introduz isso? Porque para mim faz tão pouco sentido. Que apesar dela ser tão forte, apesar dela ser quem ela sempre aparece em situações meio banded, né? É isso. Ela sempre aparece amordaçada, aparece sempre meio as enrolada situações em de alguma perigo coisa. em que ela é submetida, né? A que ela é submetida, geralmente tem esse rolê, né? E que algumas críticas da academia, não só da academia, mas a galera feminista pegou muito no pé, porque porque assim, qual é a grande questão desse Titio Senhor. William? Ele se colocava como um cara feminista. Existem várias perspectivas dentro do feminismo sobre isso. Eu especificamente, Paula, não vejo problema de homens se dizerem feministas no momento que a gente fala que feminismo é igualdade entre homens e mulheres. Mas Correto. existem várias divergências dentro disso no. Essa não é a questão, só estou fazendo esse parênteses, tá, gente? Porque essa não é a crítica aqui. A crítica é que, para um cara que se dizia feminista, ele literalmente não estava entendendo o rolê, né? Porque, de novo, vamos ser bem Bia e pensar qual era o contexto da época em termos de. A gente não tinha. Tava começando o rolê da segunda onda feminista, né? Nem tinha rolado direito ainda, porque a gente está no contexto 40? entrando 40 ali, né? Entrando na guerra 20 e anos. tal. Então ainda não dá para dizer que é isso, mas existe uma coisa assim de botar o rolê do amor, entendeu? Que Dona Isa falou. Como se fosse esse o grande poder que as mulheres têm para o mundo. Nada contra o amor, tá, gente? Eu acho que o mundo precisa mais disso, sim. Eu acho que o mundo precisa, inclusive, mais de empatia. Eu acho que a palavra para mim não é nem amor, é a coisa da empatia, do respeito, da humanidade, outros rolês assim que eu Que não não boto precisa nesse. ser um atributo feminino. E que Podem ficar à não vontade é para coisa exercer. da humanidade. Inclusive, quando a gente bota. Qual é o meu incômodo quando a gente dá essa característica como se fosse das mulheres e os homens são guerra, né? E se o mundo não for das mulheres, porque aí vira o contrário, né? Tipo, você tira lá o machismo, a sociedade patriarcal, e aí a sociedade tem que ser matriarcal para tudo dar certo. Mano, você tá tirando a responsabilidade de novo da galera, saca? Vamos ser humano e todo mundo ter essa coisa do amor e da empatia. Não precisa vir da mulher, saca? Ela não precisa salvar o dia com isso, entendeu? Inclusive, ela pode muito bem salvar o dia batendo em geral que tá de boa. Tá valendo também. Especialmente nesse mundo de hoje. Então, eu tá acho valendo. que o mais estranho desse papo, pelo menos para mim, e aí vamos para a sessão nostalgia, é que a Mulher Maravilha que eu conheci quando era criança, que me foi apresentada, ninguém me falou de amor. A moça chegou na cena e falou: cadê a briga? Cadê o inimigo? Vamos derrotar. Show! Era isso, né? É claro que a gente está falando de 1990 e pouco, sei lá, 2000, vai. Tinha 10 anos, e a origem dela em 1940. E é claro que, como qualquer personagem, ela está a serviço, né, a dispor do tempo, das suas épocas. E é muito interessante isso, esses dois momentos, né, bem distintos, em que ela vem com essa figura de amor, vem com um olhar, nasce de um olhar fetichista, né, que eu acho que é daí que a gente quer chegar. Eu nunca li esse quadrinho de Mulher Maravilha amarrado em cenas estranhas. Eu Porque é tô muito lendo antigo, isso né? Eu não li apavorada. também. Eu também. Pois para mim é uma coisa estranha, até desconfortável. Tipo, a Mulher Maravilha se jura, não teria matado todo mundo, sei lá. Não sei. Só parênteses, gente. A gente tá falando que a gente não sabia, que a gente sabe porque rolou uma pesquisinha para acontecer esse episódio e a gente leu muitos trabalhos acadêmicos. A gente leu muitos trabalhos acadêmicos sobre o assunto. E esqueci de botar na descrição de agora, mas com certeza, quando esse episódio for ao ar no Spotify, já vai estar na descrição do episódio todos os artigos que a gente usou. E amanhã, no máximo, para a galera que está assistindo no YouTube, também vai estar lá na descrição. Então, se alguém tiver curiosidade, quiser consultar as coisas, vai estar lá. Então, continua, Lisa, desculpa. Só para... Não, é justo, porque a gente pode até sentar aqui e só reclamar, né? Foi uma escolha a gente embasar algumas questões que a gente acreditava. E de vez em quando a gente se depara com isso. Quando Paula escreveu, eu falei que a gente sabe dessa história, né, da Mulher Maravilha fetiche, é óbvio, antigo, já tem filme sobre isso. Se tem filme, a gente sabe, se tem filme, existe. Mas é meio assustador em alguns momentos. Não sei se eu estava em alguma bolha. Eu raramente estou. Mas, enfim, a década de 40, a gente tem essa figura que
que está aqui, como a gente já disse, para incentivar essas mulheres, mas sempre nesse lugar muito de olhar masculino, né? Eu acho que isso é um grande ponto. Ela foi, tudo bem, tem aqui uma figura feminina, mas uma figura feminina desenhada e idealizada. A gente não pode dizer que não foi um ícone feminista. De jeito nenhum. E que não foi utilizada pelo movimento, com etc. certeza. Né? Eu acho que a gente não pode tirar do personagem, a gente não pode só pegar a figura só porque ela foi criada talvez numa situação complicada, por homens, escrito idealizado por homens também não é assim, a gente não apaga a nossa história, não é possível. Uma coisa que é bacana dessa época é que aí começaram a surgir, exatamente por essa demanda, a surgir escritoras e autoras quadrinistas, né? Então, a gente tem uma presença maior delas ali. E aí eu acho que vocês não conhecem, mas eu tenho referências de ver essas histórias em quadrinhos de um jeito até curioso, que eu acho que eu nem te contei, que tem os... Sabe quando você tem aquela bonequinha que recorta, você bota a roupinha nela de papel? Sim, eu adorava essa merda. Desde que eu conheço a Miss Fury, em 1941. Miss Fury foi lançada, escrita, teoria, né? Provavelmente a primeira super-heroína idealizada, criada, desenhada por uma mulher. Tarpe Mills, esse não é o nome dela é June Mills, o nome dela. Ela botava Tarpe porque pediram, né? Os editores mandaram, senão quem ia ler um quadrinho de uma super-heroína fazendo tudo que fazia se fosse escrito por uma garota, né? Assim mesmo que ela fala na entrevista, uma garota. E a Miss Fury tem uma questão super legal, que eu acho que é diferente nesse sentido, porque ela vai para a missão porque ela quis, né? Uma figura assim que é uma moça rica, aquelas histórias, imagina uma espécie de Mulher Gato, acho que é isso, a melhor referência. E ela, por acaso, aparece uma missão e ela vai. Então tá, vou, tá, achei legal, uma coisa de curtir a aventura, então vamos lá ver. Acho que não lembro de ter muitas coisas de amor, tinha bastante roupa apertadinha e desenhos tirando a roupa, mas até aí você fica à vontade para usar o que você quiser e tirar o que você quiser no seu tempo. Também não é assim. Vamos lembrar que essa guerra acabou e os esforços conservadores voltaram, com certeza, para pegar essas senhoras que estavam nos devidos lugares e voltarem para os lugares onde eles achavam que deveria ser. E com isso, a Mulher Maravilha também passou por eu ia falar a palavra retrocesso, mas eu não sei se o ponto em que ela estava poderia se dizer que era um adianto. Então a gente chama que a Mulher Maravilha então deu uns passos para trás, passou a ser uma moça, né, ao invés de ser a guerreira que a gente conhece, passou a ser dona de uma floricultura. Eu também fico apavorada com essa informação, e que só sai de casa assim, se for muito, extremamente necessário, se o super-homem realmente não tiver conseguido, ou se ele realmente precisa de muita ajuda. Eu fico muito assustada com isso também, de Mulher Maravilha, dona de floricultura. Adoro flores, tá? Adoro que vocês estão vendo, quem estiver vendo. Gosto de plantas, mas fico apavorada. Mas ela é uma amazona, né? É uma deusa amazona. Que perda de talento, de tempo. Não, olha, eu acho que o problema nisso tudo, e aí a gente chega lá, parece uma lenga-lenga, mas o problema nisso é o que a gente precisa para esses personagens serem pessoas, né? É claro que o super-herói em si, ele já não é uma pessoa normal. Pela introdução que a gente deu e pelo que é um super-herói, eu já não assistiria o filme desse cara. Que saco, porra, de gente chata, sabe? É de uma padronagem, é de uma, sabe? Então, quando a gente pega uma personagem que ela tem uma história, ela tem todo um personagem que for, e que ele não pode exercer nada além do que os pontinhos, né, num caderno dizem que ele pode fazer, é muito frustrante. Eu acho que é bacana, seria bacana isso, né? Um filme desse com uma moça que é dona da floricultura, vai lá e sai para dar porrada. Mas ela só sai se não tiver jeito, não pode, não pode. Caramba, acho bacana. Sei lá, acho que se fosse possível, a Era Venenosa seria dona de uma floricultura e faria o que faz. Nossa, mas aí faz sentido, né? É a Era Venenosa, né? Tipo... Mas sei lá, gente, acho que não precisa tirar a dignidade da moça para dar floricultura, entendeu? Também acho bem. Eu acho que ela poderia seguir assim, floricultura porque ela gosta de flores e porradaria porque o rolê é esse. Sei lá. É um pouco frustrante. E eu acho que aí a gente, passou a guerra, é óbvio.
E nas décadas seguintes, a gente tem uma era fantástica dos anos 60, das comédias do Batman, em especial. Chamamos comédia porque não tem outro nome para daquilo. Se não é comédia, não sei o que é. A gente tem a presença dos super-heróis, eles não foram embora. É claro que eles voltam com mais força, principalmente a gente falando de novo de cinema, né? Nos anos 70, que tem aquela leva daqueles filmes de super-homem. Né? Nos anos 70, a gente também tem a série da Mulher Maravilha, com a Linda, que é outra Mulher Maravilha, né, que a gente conhece, além da Gal Gadot. A gente tem um momento de super-heróis de novo, fortes, né? Vamos lembrar que sempre que a gente bota no cinema, parece que tem uma força maior, mas a Mulher Maravilha, de novo, foi lá para... Se fez filme, fez na televisão, né? Só para deixar claro. E na década de 90, a gente até tem a Supergirl, uma série super tosca. Na época, acho que tinha um The Flash também. Hoje em dia, o Flash dos anos 90 sempre aparece na série do Flash da CW. Sempre aparece. Toda vez que eu vejo, quase não vejo. Sempre que eu vejo, ele tá lá. Ele nunca é mais a mesma pessoa, porque já que é o Flash, né, vamos ter 900 linhas temporais. E acho que os anos 90 marcam. E aí, na base de pesquisa, isso eu não me lembrava, e aí que tá, anos 2000, que era uma criança para ter noção, que eu já conheço, eu já vim assim, aqueles quadrinhos onde a super-heroína feminina tá lá, claro, a super-heroína tá ali, mas daquele jeito, né? Com o short e calcinha, com, né, metade do peito de fora, Aliás, o cabelo mais enfiado no cu possível. Peguei umas imagens pra galera que tá no YouTube. Então, se você quiser ser privilegiado, venha para nós. Tá. Então, Vene. Tá, isso aqui, inclusive, galera, eu esqueci de botar no roteiro nossas queridas X-Men, que inclusive são nomes bem grandes. Em alguns desses artigos sempre aparece quando tá falando de feminismo, etc. Sempre citam X-Men, porque foi uma das primeiras contribuições da Marvel nesse sentido. Também tem o lance da época que era segunda onda, marcha dos direitos humanos, tem um monte de coisa ali que faz, inclusive, eles criarem o X-Men. Né? Não é à toa que essa gente é odiada pela humanidade porque eram anormais, né? Eu acho que a gente está falando de alguma coisa aí que não é exatamente de superpoderes, não é mesmo? É verdade. Estamos falando aí de um outro tipo de intolerância, porque é para isso também que serve a ficção, fazer umas metáforas quando as pessoas não estão a fim de ouvir a verdade na cara. E eu acho muito engraçado que tem muita gente que não entende, que não saca, né? Que não pega, que não ama os super-heróis. É a glória do entretenimento, né? Ele te dá duas possibilidades ou mais. E uma delas é de você simplesmente sentar e absorver tudo isso absolutamente no passivo, né? No botão do passivo ligado. É muito curioso, mas é o que é. Sim, total. E pra nossa galerinha amada que tá aí no YouTube, aliás, gente, dá um oi aqui que eu tô com saudade de vocês nesses comentários. Deem um oi, falem o que vocês estão achando pra gente saber também. Reclamem falem da Marvel. Falem bem ou falem mal, mas falem de mim ou da Marvel. E aí... Pode reclamar da DC, tá tudo certo. Mas queria dizer que a DC nos anos 70 já tava lá, hein? Se esforçando. Mas então... Nos anos 90... Nos anos 60. Não, amiga, eu vou falar das peitudas. Nos anos 90, começa essa merdinha que vocês estão vendo aqui, que são aqueles peitos descomunais, com cinturas mínimas, com poses bem legais, que assim, você fazer uma pose que super desconfortável, que aliás estão sendo reproduzidas constantemente no Instagram para likes, não só por mulheres adultas, devo dizer. Isso está virando uma coisa bem complicada. Eu acho até que vale, em temporadas futuras, a gente falar sobre isso, porque, bem ou mal, o Instagram hoje em dia é entretenimento, né? Nossa, faz que eu não parte tinha da pensado nossa querida indústria. Eu acho que vale, amiga. A gente tem um episódio sobre isso, porque esse é um assunto que precisa ser tratado. Mas essas poses bem que toda mulher faz normal, assim, com certeza. Geralmente lógico, pega de uns ângulos bem sexualizados. E aí, gente, não é... Qual é o lance? Problema nenhum com a sexualidade. Inclusive, esse canal gosta muito. O problema é quando
a pessoa deixa de lidar com a sua sexualidade ou, no caso, a personagem é ultra sexualizada numa situação que ela normalmente não seria. Ela não tá numa situação sexual, entendeu? A gente não tá falando de cenas de sexo nos quadrinhos. Não? A gente tá falando de a pessoa lutando contra o mal nessas posições absurdas. Tem uma cena, inclusive eu tô pulando isso no roteiro, mas tem uma cena absurda da Viúva Negra, assim que ela é apresentada no Homem de Ferro 2, que eu falei, mano, reproduziram essa bosta no audiovisual. A Viúva Negra sofre com isso. Tem uma posição assim, bem específica, deixa eu ver se eu botei ela aqui. Não botei ela aqui, calma, que eu depois vou mostrar essa merda. Tem uma posição bem específica nos quadrinhos, que é justamente assim, se chama Bend, eu acho que é Bend... esqueci qual é. Tem um nome específico de artigos acadêmicos gringos ficam usando o tempo todo, que é basicamente a pessoa tá com as costas em U, deixando os peitos muito em evidência e aquela bundona mostra, assim, de um jeito que a coluna... Você não faz isso com a sua coluna quando você se dobra para lutar, entendeu? Não é assim. Não é humano, né? Não é assim que as pessoas lutam. Tanto é que se você pega os super-heróis masculinos, eles não estão fazendo isso quando eles fazem movimentos que exijam isso, saca? De se dobrar ao meio para fazer qualquer tipo de luta. E aí tem um momento que a Natasha entra no ringue para lutar lá com o secretário, sei lá o que, do Homem de Ferro, porque também tem, inclusive é uma cena muito ruim, muito mal escrita, de tipo, que ele só fala, entra aí no ringue pra lutar, tipo, what the fuck, não tem porquê, é um negócio muito, muito mal feito. Tá, dito isso, ela entra no ringue pra lutar nessa posição, ninguém entra num ringue daquele, assim, é muito... Entra, a Viúva Negra entra, porque ela não pode ser tão foda, ela não pode ser tão foda quanto ela é sem ser gostosa. Porque senão ela vira um problema grave. Gente, e como se precisasse disso, entendeu? Scarlett Johansson é gostosa só de existir, saca? Você não precisa hipersexualizar uma pessoa que já é gostosa de existir, saca? Ela. Tá tudo certo, sabe? O menino Vitor falou, apesar da hipersexualidade dos X-Men, é uma das primeiras que temos grupos de mulheres com força na história narrativa, né? Exatamente, sim. Importante, é por isso que os artigos citam muito elas, especialmente... Tempestade, Jean Grey, que, se não me engano, foram das primeiras mulheres a aparecerem nos quadrinhos. Eu tenho muitos problemas com a forma como a Jean Grey é narrada. A história da Jean Grey não me agrada em nada. Assim, eu amo a Mística, amo a Vampira, amo a Tempestade. Mas a Jean Grey sofre um pouco, né? Mas a Jean Grey, cara, ela tá ali muito sem personalidade num triângulo amoroso, até se sacrificar. A gente vai entrar na parte dos sacrifícios em breve, mas até se sacrificar pela galera, porque mulher só serve para ser sacrificada, como veremos com várias repetições, especialmente pela Marvel. A Marvel gosta muito de sacrificar mulheres, não é mesmo? A Marvel gosta. A Marvel gosta. E aí ela volta como a Fênix, que é, tipo, super fodona e no sentimentos e coisas do tipo. Assim, pra ela ficar uma mulher, a mulher forte, quem não ouviu o nosso último episódio, ouça, por favor. Pra ela entrar no rolê da mulher forte, ela precisa se sacrificar antes. Tem esse negócio de suprimir sentimento, né? Aquela boa e velha história, né? De mulheres emocionais demais. E tem que literalmente morrer. Já até gasta o diabo. Tá, gasta. Mas assim, sim, Vitor, não dá pra gente... É aquilo que a gente falou da Mulher Maravilha. Tem problemas? Tem, mas a gente não pode desvalorizar enquanto pontos, né, necessaríssimos pra gente chegar onde a gente tá chegando na história das super-heroínas, entendeu? Esse não é um episódio de ranço, galera. Esse é um episódio de... queremos que as coisas melhorem mais e de preferência mais rápido. É uma realidade de que as coisas podem melhorar, e aí, enquanto a gente estava nessa fase de produção, estava falando com a Paula que a minha lembrança, por exemplo, de ver animações... Os X-Men não, era uma coisa bem isso, muito peito, muita bunda, era ok, estranho. Mas para mim, que era frequente, né? Que era carteirinha na Liga da Justiça, eu via aquelas personagens muito humanas, né? Eu lembro que a Mulher Gavião, ela tinha um problema do ex-marido que sumiu, ela tinha um negócio para dar na cabeça dos outros, né? Sei lá, uma massa, tipo um martelo do Thor, ela tinha um namorado novo, ela tinha o
ela perdeu o amigo, Salomão Grande, mas ela também perdeu, sabe, eram pessoas que eram completas. Elas não viviam só em função de uma coisa, eles não falavam só com um grupo de pessoas. Então, assim, se em 2000 já era possível que esses personagens fossem plurais numa animação, em teoria, voltada para um público infanto-juvenil, acho que o que aconteceu, né, ali no meio do caminho, que quando isso foi para o cinema, e aí potencializado a um nível que a Marvel conseguiu fazer, e aí eu tenho que ver, porque quem conseguiu transformar, né, o mercado do super-herói como a gente conhece hoje foi a Marvel, e parabéns, sim, fantástico. Né? Não, e inclusive não conseguiu trazer, né, do nada a Viúva Negra. Eu nunca tinha ouvido falar em Viúva Negra até o MCU é um case da indústria do entretenimento surreal, que inclusive eu acho que vale, né, a gente ter vídeo de análise aqui. Espero conseguir fazer isso um dia. Vale um estudo próprio, com certeza. Vale um estudo próprio, entendeu? Não, a gente não tá... Isso é bem importante de frisar, e não é importante de frisar para não levar pedra, porque, sinceramente, estou um pouco me fudendo, mas é para deixar claro que a gente não desvaloriza os pontos em que essas empresas foram revolucionárias de alguma forma. Isso é importante deixar bem claro. No seu jeito, no seu momento, com as suas tentativas. A gente sabe sim, né? Não dá para dizer aquele problema da nossa geração que só a gente fez. Nunca teve. Não é que nunca teve. Como é que nunca teve super-heroína? A gente tem, no mínimo, 3 por década de super-heroínas femininas na TV. Se duraram mais de uma temporada ou não, eu não sei. Aí, se a gente entrar nesse juízo de valor também. Deixa eu aproveitar pegar o comentário da Bárbara aqui. Ela falou: mostra muito a função da personalização dessa mulher como ícone sexual. Ela é forte, está presente, porém aquilo dito no início para o super-homem. Poder extraordinário, serviço da justiça, próprio social e altruísta, fica oculto para a venda e inferiorizada na narrativa. Inclusive, cara, tem um problema que eu acho claro que não é uma exclusividade dos quadrinhos nem das super-heroínas. Eu acho muito problemático porque esses quadrinhos, especialmente nos anos 90, que é quando esse rolê da hipersexualização começa a acontecer de forma explícita, fala principalmente com jovens meninos adolescentes, né? É o mesmo problema do pornô hardcore, de algumas coisas que ensinam, de certa forma, já que a gente não fala de sexo, porque a nossa sociedade é bem, bem, bem evoluída, já que a gente não fala de sexo, e essas pessoas aprendem sobre sexo nesses lugares, e no caso dos quadrinhos, aprendem a ver quais são as personagens femininas, né? Elas são sempre ou as vítimas, ou quando são as super-heroínas, elas estão muito no papel da escudeira, quando não são as revistinhas próprias, e geralmente, gente, não tô generalizando no sentido de, não tô dizendo aqui que você, homem, não lê quadrinho de mulher protagonista heroína, tá? Não tô dizendo isso. Tô dizendo que não são os prediletos, não são os mais vendidos, não... Então, assim, geralmente, quando as mulheres aparecem, elas estão muito nesse lugar ou de vítima ou de a escudeira não tão poderosa quanto, mesmo quando ela é tão poderosa quanto ou mais, e muito sexualizada. E a gente... E o grande lance da sexualização e não da sexualidade, quando a gente fala de sexualização e objetificação, a gente está colocando imediatamente essa mulher num lugar de inferiorização. Eu trouxe aqui um exemplo, e eu vou dar a fonte no final, porque vai ser minha saideira, mas tem um site muito maneiro de fanart que demonstra isso de forma muito clara, colocando super-heróis masculinos numa postura que geralmente colocam as super-heroínas né, femininas. E aí, com o mesmo tipo de roupa que se coloca nelas, o mesmo tipo de pose, e a gente vê o quanto isso é ridículo. A grande questão é que fica ridículo. E aí, por que se fica ridículo em homem? A gente acha que significa poder para as mulheres. Eu acho isso muito interessante da gente pensar. Porque mas a gente tá. É o hábito. E assim, para mim, quando eu olho a capinha da revista do X-Men, e aí eu acho que é um dos motivos pelo qual foi um dos quadrinhos que eu não tinha tanto, é que para mim aquilo era ridículo. Eu já tinha muita dificuldade de levar... É sério isso, né? Para mim, é que nem o caso da Barbarella. Não tem por que ver isso, não faz sentido. Isso tá escroto, de alguma forma.
compartilhei aqui a tela, eu tinha esquecido de compartilhar, fiquei falando, esqueci de compartilhar. Galera que tá no podcast, vale muito a pena, mesmo que você não reouça tudo de novo lá no vídeo. Vem cá, só dá uma olhadinha nessas imagens, que geralmente que é só isso, são ou homens ou super-heróis colocados nas posições que colocam as mulheres, com o tipo de roupa em que colocam as mulheres, que geralmente são evidenciando muito os órgãos sexuais e geralmente com uma postura que já se coloca em inferioridade de alguma forma. Tem uma dos Avengers que eu acho ótimo, que é refazendo aquela que a gente viu lá em cima do X-Men, que assim, é muito ridículo. Não tem porquê você lutar nessa postura, entendeu? E a gente vai, quando a gente falar mais na frente do que está acontecendo hoje em dia, vale ressaltar que isso está mudando, tá? Isso está mudando. A gente está falando de um momento histórico. A gente está seguindo a linha. A gente está seguindo a linha. A gente melhora. Exatamente. Então vamos voltar então para o nosso roteirício. Calma, vai dar tudo certo. Vai dar bom. Não, quer dizer, não sei. Mas é possível, né? Agora, eu acho que aí pegando por esse gancho, a gente tem, em termos de transição, né, de quadrinho para audiovisual, a gente viu ao longo do tempo, isso pensando, né, naquela roupinha da Mulher Maravilha, naquelas roupas que não fazem sentido, né? Inclusive, para mim, em algum momento, a dos personagens masculinos também não fazia. Né? Eu acho que a primeira coisa que eu acho que faz o Batman do Nolan ficar tão ele ter aquele rebranding da roupa dele, né? Da indumentária. Nossa, aquela cueca a cueca de fora, acho que saiu, já saiu lá no Tim Burton, vai lá nos anos 90, mas ainda estava muito ridícula. A roupa do super-herói ainda era uma coisa meio ridícula. E eu acho que o status de super a nível de uma coisa mais séria, que talvez tenha até vindo com um filme, com a trilogia do Nolan, não sei, talvez, não acho que a gente possa afirmar essas coisas, talvez galera nerd de plantão, fiquem à vontade para comentar. Podem ficar à vontade, vou de novo dar nosso e-mail, que a gente sempre dá em algum momento nos nossos, chacumbreja@gmail.com. Se você tiver algum ponto para fazer, fique à vontade, mande para o nosso e-mail, a gente vai ler nos próximos episódios, então fique à vontade. Justo. Mas a gente tem o rebranding desses personagens em termos de indumentária, e é muito forte isso. Eles vão perdendo, eles vão tendo outras cores, eles vão ficando mais sérios. E aí até que ponto, né? De uma forma muito geral, quando a gente olha para a roupa de um super-herói, e acho que hoje em dia essa piada já é muito forte, né? Já era forte lá no Homem-Aranha, do Tobey Maguire. A roupa do super-herói é um absurdo, né? Geralmente é sempre uma coisa muito colorida, sempre muito flash, né? Muito demais. Quando eles vão ficando mais sérios, eles ficam, né? Quando as cuecas voltam para dentro, a gente vê que leva um tempo. Volta. Gente, o super-homem andava de cueca de fora. Desculpa. Tem uma coisa errada. Já viu a roupa do Aquaman? Coisa horrorosa. Desculpa. Os homens passam por isso. Acabam passando logo. Mas as mulheres não, né? Elas passam bastante tempo, os personagens femininos elas ainda passam bastante tempo com a roupinha com a roupinha tradicional que a gente conhece, as coisas do jeito que são. Eu acho que o figurino da Mulher Maravilha desse filme de 2017 é o primeiro assim que tem uma carinha de Xena, né? E eu lembro disso, que a Xena era uma mulher que ela usava uma roupa curta, mas ficava no mesmo nível dos espartanos, né? Que andavam por aí de cuequinha também. Então, se eles lutam assim, porque ela não pode lutar de sainha, tinha uma lógica, acabava fazendo algum sentido. E talvez a da Mulher Maravilha agora até faça um pouco mais de sentido. Ela continua meio que sem calcinha, de shortinho. Não sei, é uma coisa curiosa. Mas é menos, de algum jeito. A gente só tem um retrocesso, na minha opinião, é um retrocesso, eu preciso comentar, que é a roupinha da Arlequina, que é uma personagem que a gente gosta, claro, é uma gracinha, é uma personagem que apareceu primeiro na animação, e usava roupa de palhacinha. Apertadinha, com certeza. Tochada no furingo? Claro. Mas era uma roupinha coberta. Sim, minimamente coberta. Embora, vamos falar que os enquadramentos dela não eram nada agradáveis também, né, galera? Com certeza, não vamos tirar. Quando a gente fala enquadramento, não é só no audiovisual, né? A gente fala enquadramento para quadrinho também. Não sei se isso sei que é uma obviedade para uma galera, mas não é óbvio para todo mundo.
Ó, aproveitando, o Vitor acrescentou aqui, os filmes do X-Men do Bryan Singer passaram por essa questão do figurino. E foi por isso que eles ficaram todo mundo de colã preta. Virou até um uniforme, né? Uma coisa para todos, padrão de grupo. Sim. Até as dublagens, Renan falou aqui, nas animações, é hipersexualizada. A Jean tendo crise era gemido puro no X-Men Evolution. Total. Coitada da Jean Grey, minha nossa. Gente, só frisando pra galera do podcast, essas pessoas que a gente cita nomes e fala, são as pessoas que estão conversando com a gente no chat, na live. Se você quiser ser uma pessoa citada no nosso podcast também, além de escrever para o nosso e-mail, você pode frequentar nossas lives maravilhosas. Gente, vem logo, vamos parar de ficar chorando. Só vem. Gente, eu tô aprendendo que para ser YouTuber, eu tenho que falar de mim o tempo todo e mandar as pessoas pro meu canal. Se inscrevam aí, quem estiver vendo não estiver inscrito, né? E curte o episódio, por favor, que é óbvio que vocês estão adorando, então faz favor de deixar o like. Se não tiverem, também deixa assim mesmo. Com a galerinha que possa curtir disso. E o lance do sininho, gente. A gente está querendo fazer esse canal voltar à vida, porque ele é um canal antigo que estamos ressuscitando. Então, sininho para receberem nossas notificações é muito importante para o algoritmo começar a tratar a gente bem, porque ele trata a gente muito mal por causa desse tempo que a gente deixou o canal literalmente nessa abandonadíssimo. Abandono. Então, depois dessa nossa mini pausa para nos autorreferenciar. Mileniais. Millennials. Aonde que a gente tá no sorteio, caralho? E agora? Ai, pai. Deixa eu ver. Peraí, não, olha, eu acho que vale você voltar ali. Só um parênteses aqui, peraí. Vai lá, amiga. Eu acho que vale a gente voltar nesse rolê, mesmo que todo mundo passou por mudança, né? Todos os personagens aí não tem como, né? O tempo é o tempo e melhor para todos nós. É claro que tem alterações, é claro que as coisas são melhores, alguns vão ficar chateados, mas até aí a vida funciona assim mesmo. Mas poucos personagens, né? E ainda pensando nessas personagens femininas, elas perderam tanto da dignidade, né? Elas foram perdendo roupa, elas foram perdendo tema. E uma coisa que eu acho importante frisar, a gente falando lá no início, mas é importante frisar de novo, assim, não é que estava tudo bem, mas você consegue compreender o argumentinho babaca, mas faz parte do capitalismo, da indústria de que se você está fazendo coisas para homens e você não tem nenhuma preocupação ética sobre isso, e você está pouco se fudendo para mulheres, como de costume tudo bem você fazer essa supersexualização, porque afinal de contas o mercado não está pedindo que você mude, não é mesmo? É uma questão de reciprocidade também. E vamos colocar e deixar bem claro que sempre houve mulheres que leram quadrinhos, tá? Só que isso era minorias. Boa parte dos artigos que eu botei na pesquisa e que depois eu vou disponibilizar para vocês, muitos deles são de uma faixa de época ali, bem 2015, 2016, que era que a gente estava no boom aí do MCU, inclusive, e estavam vindo, e a galera da DC tentando competir massivamente. Foi ali aquele período pós-início de explosão, né? E também que o universo nerd estava ficando bem grande. Nessa época já tinha uma pesquisa, se não me engano, do Facebook, demonstrando que você já tinha 46% de mulheres que curtiam quadrinhos, saca? Ou seja, é quase ali pau a pau. Quase metade de um público, isso é muito forte. Tem um podcast que eu gosto muito, não entra na saideira aí, mas já vai aquela dica. Tem um podcast que eu gosto muito, político. Galera que é de centro e de esquerda pode curtir, galera de direita acho que não vai curtir muito, porque é um podcast político com uma vertente muito clara. Mas se chama Anticast, e eles têm um episódio, tem que ir lá longe, né? Porque é 2015, eu acho, que eles falam sobre o machismo no mundo nerd. E nessa época era uma escatologia só, inclusive nos principais meios sobre da época, e que era aquele lance de xingar mulheres nos ambientes, de nerd, que era de hipersexualizar, assim, ou você é hipersexualizada, do tipo, você é quase um fetiche por você ser uma mina nerd, ou você é completamente, e geralmente as duas coisas ao mesmo tempo. Completamente zoado. Então, assim, falam muito sobre isso, e que já era um absurdo, né? Então, assim, a maioria dos artigos que a gente achou, tem alguns de agora,
especialmente sobre recepção da Capitã Marvel. Tem umas coisas bem legais para quem se interessa sobre isso. Eu juro que eu vou postar na descrição. Mas eram muito dessa época. A gente já evoluiu algumas coisas de lá para cá. Mas é importante deixar claro que nessa época o mercado já pedia. O mercado já pedia para uma representação que não fosse hipersexualizada, em que você não colocasse o poder da mulher. E aí, gente, é uma coisa que eu acho muito importante frisar, assim, você pode falar de poder feminino, você pode ter mulheres que têm o seu poder e que se autossexualizam porque querem, tá? Isso pode e não há problema nenhum nisso. O problema começa quando a indústria, seja personagens ficcionais, seja personagens reais, né? A gente tem muito isso no mundo pop. Vitor Hugo aí, nosso amigo finalmente aparecendo no chat, pode comentar sobre. Inclusive, quero muito te trazer aqui no Chá com Breja, Vitor Hugo. Diz aí se você aceita ou não para falar aí do mundo pop. Mas a gente tem muito isso com as divas, né? Da sexualização, etc., de como isso vende e como isso é trocado como empoderamento. É como se o empoderamento e tivesse altamente atrelado, quase que unicamente atrelado com o seu poder de sensualidade, entre outros, né? Exatamente. É muito forte isso, que de sexo, tudo bem, a gente já entendeu que sexo vende. Mas o que mais, né? O que mais? É isso, não tem problema, né? A gente fala sobre isso, né? Que elas usam o salto alto. Em algum momento tem isso, poxa, como é que luta de salto alto? Sei lá, cara, não sei, o cara luta com a cueca de fora, talvez ela dê conta. A mulher dá uma coça em quem for, deixa ela de salto alto, entendeu? O salto alto, na real, pra mim, é o de menos, entendeu? Nada, entendeu? E daí isso, E daí? Pô, ela tá de tomara que caia. Porra, não sei, dela segura, tem uma amiga que fez magia, não sei o que houve nesse rolê, não importa. Mas sabe, tipo, vai cair, eu tomara que caia. Porra, isso é o de menos. E se ela quer, se ela pode, é problema dela, deixa ela usar, mas é o que mais, né? E aí eu acho que vale a gente inserir de novo essa parte do figurino e compreendam, a roupa não comanda nada. A gente está falando... Uma mistura de coisas, né? De elementos. É uma mistura. A gente, na filmografia recente, e eu acho que é uma situação muito bacana de observar, e aí porque é uma comparação explícita, né? Isso, uma coisa que remonta lá no início, quando a gente falou sobre presença feminina. Aliás, remonta acho que todos os episódios que a gente falou até agora. Que é das mulheres estarem ali, né? Poder outra coisa. Mas estarem presentes na confecção desse material, né? E nesse exato momento a gente tem aí para todo mundo ver 2 pontos super reais. Você pode parar quando acabar aqui e ir lá conferir. Que é o caso das Amazonas, em especial, do filme de 2017, da Mulher Maravilha e da Arlequina, em que os 2 públicos, né, esses 2 núcleos, tanto a Arlequina quanto as Amazonas, passam por 2 situações. Elas são gravadas, elas têm um filme em que elas são dirigidas por homens, por um homem, né, óbvio, e um filme em que elas são dirigidas por uma mulher. E é especial como a indumentária delas muda, né? As Amazonas, que são apresentadas pela Patty Jenkins em 2017, elas estão com a roupa curta, é aquilo, né? Que remonta dos guerreiros da Grécia Antiga, que era nego lutando de capa e cueca, e dando conta. E se ele dá conta, se ela dá conta, tá tudo certo. E, ao mesmo tempo, corta para o filme de Joss Whedon, para aquele filme, não, para aquele trem descarrilhado, aquela tragédia da Liga da Justiça, onde as Amazonas estão praticamente de biquininho de couro. Nossa. E, além disso, é uma questão de enquadramento. A gente está falando aqui da magia do cinema. Uma das coisas que o cinema nos permite é isso. É ver as coisas de outros ângulos, né? A Mulher Maravilha tá lá, de roupinha. Ela é filmada de baixo para cima pela Patty Jenkins, numa das cenas mais importantes dela, quando ela vai parar com aquela luta lá no meio da trincheira. Em nenhum momento você sente sexualização ali. Você não sente. Em compensação, você tem que passar no umbiguinho da Amazônia quando ela está quebrando uma pedra para comprovar no filme da Liga da Justiça, para comprovar que está valendo a pena essa mulher tá aí. Essa já está validada pelo filme da Mulher Maravilha. A gente começa o filme da Mulher Maravilha querendo um filme das Amazonas. Não sei vocês, digam aí, mas você fala, cadê essa série? Quero essa minissérie na minha mesa, se vira, luta aí, o Warner, DC, vamos para ontem.
Você não precisa desvalidar para validar de um outro jeito. Gente, são amazonas. Essas mulheres são fodas desde a mitologia, entendeu? Ela vai te dar uma coça sem roupa, viado. Você não precisa fazer nada. É só você dizer Amazônia. Você acabou com o rolê. Não tem, entendeu? Não tem. É isso. Mas... E visto isso, a gente ainda tem Querida Arlequina, né? Que foi das roupas de Halloween preferida de várias criancinhas, que me apavora bastante. Porque naquele outro trem descarrilhado do Esquadrão Suicida estava vestida para... Não sei. Mais que no filme dela já tinha uma infinidade de figurinos mais diversificado, né? Vamos dizer assim. E, acima de tudo, de novo, seus enquadramentos, a forma de gravar, de olhar para essa mulher era outra. É isso, é mais um shortinho. No filminho dela, ela também estava lá de topzinho, na boate, umas coisas assim. E daí? Não é esse o nosso ponto. Mas é como você escolhe olhar para esse personagem. E isso tá agora. Quero um para aí, você acessa o... Vai lá, sei lá, no Prime, não sei mais se é no Netflix, se é no Prime, e vê isso daí acontecer. A gente vai chegar no lugar dos produtos em algum momento aqui nesse episódio, mas eu acho muito curioso, já que a gente está falando disso, notar que, inclusive, anti-heroína, né? Inclusive, gente, próximo episódio é sobre anti-heroína, já que eu estou falando disso, já deixar aqui o spoiler. Mas a Arlequina não é exatamente uma super-heroína, né? É uma anti-heroína. Mas é muito curioso como esse figurino hipersexualizado dela tava assim, ó, assim, nas lojas, né? Tipo, Halloween, Carnaval, foi só o que eu vi as na época do Esquadrão Suicida. Na rua, você vestia sua filhinha. E, cara, existe uma coisa muito... eu não sei, eu acho muito perigoso a gente falar perverso. Mas vamos lá, estranho, vai. Porque estranho. Pode não ter sido pensado assim, mas é uma fantasia... que ela é fofinha. Ao mesmo tempo que ela é hipersexualizada, ela Percebe é fofinha. Como ela é quase infantil? Tem a Maria Ela é quase infantil. E a gente tem uma personagem... Ela embora tenha vários problemas com aquele filme, e vários problemas com a forma como ela é retratada naquele filme, mas porque a história da Arlequina, de um jeito ou de outro, já é problemática. A gente vai ter um episódio só sobre a Arlequina, não um episódio de Chá com Breja, mas a gente vai ter um vídeo no canal sobre a Arlequina em um futuro aí. Não vou dizer tão breve, porque precisamos aprender a aproveitar tendências mesmo, galera. Então vai ser assim, quando tiverem para lançar Esquadrão Suicida, esperem um vídeo da Arlequina. Porque deixa claro aqui que eu quero que esses algoritmos funcionem para mim. Então, assim, tudo bem. Aquela tá no pequeno petit. Mas eu acho que ela é uma das personagens mais interessantes daquele filme de merda. Ela, de fato, não é à toa que ela ganhou um filme dela. Não é à toa. Não é à toa. Ela é um personagem que as pessoas concluíram. E a atriz é sensacional. Então, assim... Não, excelente trabalho que ela fez. E sendo a única mulher daquela porra, não é à toa que mulheres queiram se fantasiar dela. Entendeu? Então, assim... Vejam, é muito bacana ter mais uma personagem, e a gente chega nisso eventualmente, ter mais uma personagem feminina pra gente se vestir de. Porque eu tenho camiseta do Batman, tive a minha vida inteira, tá tudo certo, né? Acho que não tem camiseta da Mulher Maravilha. Mas é porque elas vêm baby look, eu não gosto de baby look, não sei o que é isso, não quero parecer baby, não faz sentido. Quer entrar logo na questão dos produtos, então, amiga? Mesmo não sendo agora no roteiro, a gente entra e vamos lá. Vai. Tá vendo como eu tô ficando uma pessoa desapegada dos meus roteiros? Eu tô olhando aqui pro roteiro toda hora pra ver se a coisa da evolução espiritual. Mas assim... É sinal de que a gente tá aqui habituado com esse espaço, que a gente tá se acostumando com isso. Sei lá. Mas uma verdade é que a gente tem... Bom, isso volta. Isso é uma indústria e a gente tá aqui para vender produto. Eu acho que a essa altura a gente já sabe que um dos motivos pelo qual uma empresa, uma produtora, decide lançar um filme também envolve a quantidade de dinheiro extra que ela vai conseguir vendendo seus bonequinhos, seu merchandising, por aí vai. Aliás, claro que a gente pretende fazer isso, tá, gente? Já deixando bem claro que, assim, eu sou progressista, mas a gente vive num mundo capitalista e eu preciso de dinheiro para sobreviver. Gente, logo, não tem problema nenhum vender bonequinho. Que isso? Exatamente. Esperem
esperem produtos das ficções que a gente vier fazer, porque eu quero dinheiro. Eu preciso de dinheiro. Eu preciso comprar mais cervejas. Não, mentira. Quer dizer, não é verdade. Não, na verdade, é verdade. Mas eu preciso de mais do que isso. Mas, assim, é uma verdade. Tá, vai, segue aí, amiga, produtos, amiga. Eu tô fazendo muitos parênteses nesse episódio. As pessoas devem estar com raiva de mim já. Mas vai lá. Não fiquem, Paula é uma mulher milenial, empresária. Ela tem que pensar nos boletos dela. E ela pensando no nosso mercado, vou fazer assim para não dar pau na sua edição. Obrigada. Pensando no nosso mercado, um dos motivos pelo qual a gente tem essa quantidade surreal de filme de herói é porque a gente consegue vender. Eles conseguem vender uma quantidade surreal de bonequinho mais tarde. Bonequinho, camiseta. E quando isso da fala da Paulinha é especial. O figurino da Arlequina bombou, né? E era a porra de um short eu calcinha queria aquela porra. Eu ficava horroroso. com raiva. Eu ficava com raiva assistindo o filme, mas eu queria aquela porra na época do carnaval. Eu pensei, e aí eu falei, eu não tenho dinheiro. Carnaval. Eu sei, amiga. Eu geralmente também não, mas foi um carnaval muito... Eu acho que foi um dos carnavais que eu mais saí na rua, inclusive com o menino Vitor Hugo, que tá aí no chat. Mas foi um carnaval especialmente bom. Mas com certeza tinha muitas arlequinas. E aí eu agradeci mentalmente, para além da questão da sexualização, porque eu ia ter recebido muito mais passada na bunda do que eu recebi. Porque, né, aquele figurino... normal disso, hein, gente? Desculpa, aquele figurino é especialmente ótimo na sociedade diz que mulher pede para ser abusada. Então... Mas, assim, vou parar de fazer parênteses. Só segue. Eu vou calar minha boca. E aí, assim, você faz um sinal para mim quando for hora para eu falar, porque senão eu não Pior vou parar é que agora de eu tô tentando lembrar o que eu tenho que falar. Isso aqui literalmente conseguiu tirar de mim, Paula. Pelo amor de Deus. Me fala Desculpa, o que era. Amiga. A gente tava falando... A gente falou do Cristo, carnaval. do que eu tô falando? Arlequina no carnaval. A gente tá falando de bonequinho que a gente vende, de blusinha que a gente vende e de coisa de menina, na verdade, não vende. É isso que a gente quer dizer. Então, vamos lá. Isso. Então, produtos. Pensando nessa lógica de tudo que a gente pode consumir a partir desses filmes que a gente lança, e com isso a gente chega também no porquê de terem tão poucas protagonistas femininas. E aí, vejam, lá no início dessa bagunça, eu falei para vocês que a Mulher Maravilha era uma das maiores vendedoras de camiseta. Se você entrar em qualquer loja de departamento, qualquer época, sempre teve camisetinha escrito Wonder Woman, ou com a Wonder Woman daquela época da calcinha de estrelinha, ainda que não fosse Gal Gadot. Tem o símbolo da Wonder Woman, você conhece essa personagem. Então, não à toa, não quer dizer sua amiga, não que ela gosta de você, que ela lançou no meio daquelas bostas toda que ela já estava lançando, o filme da Mulher Maravilha. Não foi porque ela era muito mais legal do que a Marvel. Não foi. É porque era mole de vender. Isadora acha isso. Eu acho. Já disse várias vezes. Em 1960 já tinha mulher gato, tinha mulher gato negra, sabia? Enfim. Birds of Prey. Marvel, que, aliás, gente, vamos só fazer um outro filme das Birds of Prey, fingir que isso não aconteceu. Que decisão ruim aquele filme da Arlequina. Gente. Mas os a gente vai ter um vídeo sobre isso. A gente vai ter um vídeo sobre isso. Os eram incríveis, eu gostei de figurinos. Ótimos. Acho que eu passei um filme inteiro falando disso. Nossa, que calça maravilhosa. Falou, amiga. Foi ótimo. Aliás, ótima decisão assistir essas coisas com você. Próximo filme de super-herói, me conte lá, porque eu não sou muito chegada, mas seus comentários são sensacionais. Geralmente envolvem roupas. A gente, quando para olhar o nosso cenário, a gente tem uma realidade. Meninos veem filme de meninos, meninas veem filmes e compram brinquedos de meninas e meninos. Então, quando a gente para na hora da confecção desses produtinhos, qual é a mensagem que a gente dá para os meninos, esses meninos que a gente está acostumado a dizer para eles? Eu falo a gente porque a gente não pode se tirar, né? Nós aqui, de tudo isso não. Quantas vezes a gente já não reproduziu uma série de falas, uma série de pensamentos? É a gente, com certeza. Quando fala para uma criança, né, o que ela pode fazer, o que ela pode brincar e o que é que não pode. Então, quando a gente olha, vamos lá, para a decisão da DC de lançar a Mulher Maravilha, Gal Gadot, magrinha, né, fininha naquela roupa, não tava demais como a Scarlett Johansson, que é uma mulher mais assim, mas assim, entenderam? Assim, uma mulher mais assim. Eu acho que se botar uma roupa de freira nela, fica assim.
tá tudo certo. Também tá tudo bem. Glória pra ela. Mas a gente, quando vende essa bonequinha, essa action figure, ela tem uma outra conotação, né? A gente, quando os meninos estão em casa, aí voltando naquele papo da performance de 2 episódios atrás, eu não lembro. Quando eles estão brincando de... Eu acho que foi no último mesmo, porque a gente falou de mulheres fortes, eu acho que a gente falou de performance. Pronto. As coisas estão se confundindo, né? Imagina quando a gente chegar no episódio 100, cara. Não, aí foi, gente. Aí lutem aí, porque eu não sei de mais nada. No 100, amiga, no episódio 15, tá ligado? Ué, a gente já tá no 4? A gente já tá no 4, 15 se a gente continuar nesse ritmo. Imagina quando a gente fala para um menino para ele comprar, né? A gente deixa na prateleira os Vingadores. Imagina essa experiência desse garotinho. Vamos pensar em menino, né? Que vai comprar esse bonequinho para brincar. Vocês não sei, mas os meus bonequinhos ficam guardados, alguns não saem nem da caixinha. Eu acho que é outra situação. Quando ele comprar uma Viúva Negra, né? Qual é a experiência que a gente está dando para essa criança hoje, no século XXI, do menino brincando com o brinquedo de menina, que é até a figura de uma mulher ali. A mulher ela não pode ser bacana, ela ainda não pode ser super fodalhaça. A verdade é que a gente tem ela na tela, a gente tem ela na tela da TV, sim. A gente tem, gente. Supergirl tá aí passando sei lá quanto tempo. Não sei, ela tá lá há muito tempo. Teve Birds of Prey, teve outra série da Supergirl, teve. Voltando lá atrás, a gente já tinha. Não é proporcional, vamos deixar isso bem claro, não é proporcional. Tem, inclusive, eu acho muito engraçado. Guarda aí, amiga, você tá falando caixinha, tá falando produto, tá falando meninos que não podem brincar, tá? Eu vou lembrar qualquer coisa. Eu tô fazendo isso mais pra mim, pra poder te lembrar, do que pra você, mas tudo bem. Obrigada. Já que eu abri um parênteses, eu acho que é o mínimo que eu posso fazer. Mas tem um episódio de Flash que eu acho muito sintomático, que é tipo assim, despedida de solteira, alguma coisa assim. E aí, assim, o nome do episódio, inclusive para quem quiser checar, é Girls Night Out. A coisa é tão zoada, tem coisas zoadas no episódio em si, em relação à representatividade. Mas, animação ou é aquela série? Não, o Flash da CW. Da CW? Mas é tão zoada, que eles não tinham mulheres... Assim, é um episódio especificamente que, tipo assim, os garotos ficam meio fazendo coisas normais de despedida de solteiro e elas fazem a missão, saca? Do episódio. E aí a representatividade é tão zoada que precisam chamar menina de outra série, saca? Porque não tem mulher suficiente nessa pra ter uma Girls Night Out. Nossa, em Flash, no The Flash não tem. Flash. Tem Arrow, né? Em Arrow tem tem 3. Arrow tem 3, amiga. Não tem. Olha, tem a irmã do cara, a namorada do cara, a mãe do cara, a ex do cara, a irmã da ex do cara. Junta pessoas completamente inviáveis de se juntar, e aí, né? Não, mas então, só para esse comentáriozinho básico de e a mulher do melhor amigo do cara. A gente já... Não gosto desse gerúndio zoado. A gente tem representatividade rolando. Tem, tá, gente? E a gente precisa reconhecer isso. E a gente precisa reconhecer que essa é a vida. Que essa é a realidade em que a gente vive. E é isso aí. Não é o ideal, mas é isso aí. Tá rolando. Mas eu acho que precisa rolar mais. Considerando... Vamos falar de indústria? Vamos falar de capitalismo? Tá quase 50-50 o consumo. Vamos só respeitar esse consumo e ter nesse nível. Mas era só para bater esse lance de, tipo, tem gente, tem sim, mas vamos aumentar. Mas volta aí para os produtos de menino, que não pode comprar produto de menina. Era esse rolê, Viu? Lembrei. Lembrou, foi lindo. Funcionou. Minha tática. Eu acho que a gente fica numa situação que é a do... Como é que... Se a gente ensina, né, para esses meninos, que eles não podem brincar com brinquedos de meninas, né? Porque nesse sentido, a Barbie tinha um carrinho, né? Lembra que menino não pode brincar de boneca, então menina não pode brincar de carrinho. Mas se a Barbie tem um carrinho, tá tudo certo, né? Então meio que vai. Não é assim que funciona, tá, gente? Mas pensa numa lógica um pouco simplista aqui agora. E deixando claro, tá? Que não deixa de existir a construção social ali de vai, minha filha, tenha filhos e cozinhe, tá? Isso continua acontecendo. É só para deixar claro que mulheres são... Eu tive a cozinha da Barbie. Tem a coisa dos brinquedos, de você ter empatia. Se o brinquedo não for azul, tá valendo. Não é exatamente assim, eu acho que é uma coisa mas tá até valendo. mais forte, que é uma coisa literalmente de modelo de sociedade capitalista. Digo isso porque, por exemplo, apesar de não ter sido uma menina de princesa, eu tinha Barbie.
E aí a Barbie tinha carrinho, a Barbie tinha avião. Barbie não era só alta, linda e loura. Ela era professora, ela era veterinária, ela Pelo era menos piloto. não no momento que a gente era criança, né? Já tinha chegou aí. É isso. Houve um momento em que ela foi só ela já linda tinha e loira, estágio. Ela já tinha evoluído. Sim, tadinha. Mas existe também uma situação muito clara em que todas essas opções de vida da Barbie, aí fui lá na Barbie, né? Boa sorte aí para quem estiver acompanhando essa loucura. Também eram várias opções para serem criadas e acrescidas em nós para a gente consumir um pouco mais. Exato. Gente, tá tudo bem consumir, tá? Existe uma questão só que é parar e analisar para o nosso tipo de consumo e as decisões, né, que eles geram, o que mais. Então, quando a gente vai, aí sim, finalmente, e coloca na prateleira a bonequinha da Viúva Negra para o garotinho brincar, e compreendam, eu não sei se vocês viram todos os filmes da Marvel, acho que dos Vingadores a Viúva Negra está em todos eles. Não no primeiro Homem de Ferro, mas a partir do segundo ela tá em praticamente todos. Eu não sei se vocês viram, mas ela é foda pra caralho. Não sei se vocês viram. E vejam, eu acho que, inclusive, é que tem mais habilidade dali sem superpoderes. É quem tem mais habilidade dali sem superpoderes. Ela não tomou nenhum soro, ela não nasceu em outro planeta. É foda pra caralho de treino, de aprendizado, e por aí vai. Né? Não foi entregue nada para ela. Ela brigou, conseguiu, e é isso. Mas ainda assim existe um tabu enorme que um dos personagens mais fodas que a gente tem, e a palavra é essa mesmo, é foda. Esse personagem é foda pra caralho, porque a porra do arqueiro, eu acho que atirar flecha é legal, mas na briga, na hora da briga, você programar quer quem? E dirigir moto, que depois botam a porra do Capitão... É o Capitão América que botam pra dirigir a moto no brinquedo? Entra aí nesse rolê. A gente fala, esse é o nosso ponto, e aí vem muito também, eu e a Paula conversando, a gente trocou um vídeo que é do Christopher Bell, tô certo? Vou botar na descrição também, gente. Prometo que amanhã, no máximo, todos esses links estão na descrição para quem tiver a fim de pesquisar mais. É que agora não tá, porque não tive tempo. Esse vídeo dele você encontra aqui no YouTube, encontra fácil, é uma palestra do TED, um TED Talks, e onde ele apresenta a filhinha dele de um jeito lindo, de como ela é uma menina atlética, de como ela gosta de uma série de coisas atléticas, né, que envolvam ação, movimento de corpo, e que ela tem camiseta do Hulk, ela tem camiseta. É isso, uma menina nerd. Ele fala que quem é super atleta, né, que ele é grande assim, mas a atleta da família era a mãe dessa menina, é a mãe dessa menina, e que a menina também é geek como ele é, né? Mas que essa menina vive no mundo, eu me identifico muito. Apesar de eu ter visto muito na TV, e é isso, eu cresci com Diana, gente, vamos resolver a briga, né? Vamos dar a porrada em quem? Não com a Diana da floricultura. Apesar de eu gostar das flores, estaria tudo certo se eu quisesse ter uma. Tá aí as plantas atrás de você, para quem tá assistindo. Tô aqui para provar. Tô aqui para provar o tamanho da minha cabeça, inclusive. Ele fala como essa menina não tem roupinhas de menina, roupinhas com essas personagens na capa, né? Digo porque a gente já viu a camiseta com o símbolo do Batman, com o brasão do Super-Homem, né? Como ela não tem para comprar essas bonequinhas. Fantasia, mais ainda, porque além da camiseta a gente até talvez encontre. Mas eu acho que fantasia da Viúva Negra não tem. Eu acho que exatamente nesse momento em que a gente está. E aí, quando eu falo isso da loja de departamento, é pelo seguinte: todos os filmes, quando eles lançam, se você entrar, vamos dar nome, na Renner, na C&A, na Riachuelo, existe uma concessão. Você encontra lá as concessões de marca. Então, você entra na C&A, acabou o filme da Liga da Justiça, sei lá, que tá lá, a camiseta da mulher, tá lá sim. Acabou o Pantera Negra, tava lá, a camiseta com a Shuri, tava lá, é fato. O quanto tava lá, o quanto eles promoveram, quanto eles fizeram questão de que fosse visto, né? Em quantos tamanhos diferentes eles compraram, é que faz a diferença, né? Cadê essas personagens fodas? Gente, porque são, né? Não, a gente não está mais falando da Jean Grey chorona de lá de trás, que é o de lá de trás mesmo, né? A gente está falando de mulheres que tiveram, 5, 6 filmes para provar que, né, já que precisa provar, que são fodas, sabe? Que é isso? Que elas não estão para terem seu merchan comprado ainda.
que acontece, né? A gente não, a gente Mas como tem uma mulher coisa. encontra uma dificuldade em ter o nossa própria referência na gente. Existe uma coisa, amiga, eu vou até trazer um comentário da Bárbara já para que ela colocou e que me fez pensar nisso, a gente tem acesso a carrinhos, né? Ela colocou aqui, só para eu contextualizar, ela botou: acho que o problema é direcionado do porquê na brincadeira. Quando a infância é monopolizada, mesmo tendo acesso a todos os tipos de brinquedo, o carro não serve para uma corrida e sim para ir ao shopping. E, tipo assim, Pronto, não é. É claro que quando você bota o brinquedo na mão de uma criança, ela vai fazer com aquele brinquedo que ela quiser, sabe? Eu era sempre o Power Ranger vermelho. Foda-se. Eu sempre era o Power Ranger vermelho porque ele era o líder e eu queria ser a líder. E é isso aí. E pronto. Então, assim, Claro. é brincar. Mas, quando é colocado no mercado, é com um propósito. E aí, a gente entra no propósito. Assim, não interessa colocar fantasias dessas heroínas, porque meninas não vão brincar de super-herói. Meninas vão brincar de princesas. Né? Que era aquilo que a gente estava falando lá atrás, de por que diabos. Eu não sei nem o que ocorre nas lojas de departamento hoje, tá, gente? Quando a gente fala dessas coisas, a gente fala muito sobre a nossa infância e sobre o mundo que a gente viveu até agora. E, assim, o que a gente espera que não ocorra mais. E aí vamos checar se tá rolando ou não. Mas, assim, é mais uma reflexão sobre a indústria e sobre, né, pensar sobre isso. Mas pensar sobre, gente. Não existia a tal da fantasia da Mulan guerreira. Agora, inclusive com esse filme agora, que fizeram, cadê? Com certeza deve ter. Deve ter, né? Com certeza deve ter. Mas é uma verdade que até pouquíssimo tempo atrás, com certeza, você não encontrava as fantasias da Viúva Negra. Você não encontrava, sabe? Não. Você não encontrava a fantasia de X-Men feminina. Você não encontrava. Você não encontrava os modos de brincar super-herói de menina. De menina. É verdade. E ia num nível, considerando aquilo que você estava falando dos brinquedos, nesse vídeo ele fala um negócio muito legal de como essas heroínas foram apagadas das coisas, né? Isso é uma violência muito grande, Isso é uma né? violência que aí demonstra o quanto é uma escolha de mercado. Porque, assim, é claro que as fantasias também demonstram, mas isso deixa muito ostensivo. Não, mas isso assim. é pesado e é uma agressão que não é mais micro. E é isso. Depois, só com o vídeo dele que eu tive noção, e eu não sei se eu não parava para olhar, não sei o que era, de que elas são literalmente apagadas. Quando a gente diz apagada, é apagada mesmo, né? A cena da Viúva Negra saindo de um avião, dentro de uma moto, correndo, dando um tiro num cara, pulando, subindo na moto de novo, na hora de vender o brinquedo, eles pegam a cena da Viúva Negra e enfiam o Capitão América ali, e vende ele na moto. Isso é muito forte, né? Na hora de comprar, e aí a referência dele da lancheira da Gamora, eu falei, cara, as crianças iam adorar até a porra de uma lancheira da Gamora, isso é incrível. Não tem. Ela foi apagada. E aí, quando não tem, gente, não é assim, tem uma lancheira de cada Guardião da Galáxia, e aí a da Gamora e não tinha da Gamora. Não é isso. É na lancheira dos Guardiões. Dos Guardiões da Galáxia. Tem um guardião que quase não aparece na porra do rolê, que tá lá, e a Gamora não tá, que é uma das personagens principais. Pois é. Zoe Saldanha, inclusive, que é musa dos nerds. Já fez Star Trek, já fez Gamora, enfim, não faz... É uma escolha muito clara, né? De quem que a gente vai vender. De quem se acredita que vale a pena ser comprado e por quem, né? Amiga, esse ponto colocado, como a gente já tem 1h14, 17, quase 20, vai aí de live, e eu que vou editar essa porra pro podcast, vamos só passar pelos outros pontos que a gente queria passar, assim, algumas coisas interessantes que a gente encontrou nesses artigos acadêmicos. Uma que eu achei mais interessante, que eu nunca tinha parado para perceber nisso, é que boa parte dos poderes femininos, quando são representados, são poderes mentalmente gerados. Porque qual é a vibe? Assim? É que, em termos de estereótipo de gênero, mulheres são fisicamente fracas. Esse é o estereótipo de gênero. Logo, se elas são fisicamente fracas, vamos dar para elas poderes mentais. E aí, o que eu tô falando disso? É telecinesia, telepatia, coisas que você faça com a mente. Não dizer que não existem mulheres. A gente tem a própria Mulher Maravilha, She-Hulk, né?
Power Girl, Supergirl, a própria Viúva Negra, né? Senhora Marvel. Viúva Negra faz tudo, inclusive. Ela não tem superpoder, essa mulher faz tudo. Inclusive, repito, eu não sei porque precisam sexualizar. Gente, quem não quer essa mulher na cama sem sexualizar? Não precisa sexualizar pra alguém querer essa mulher na cama. Você não precisa disso pro cara bater a punheta depois, entendeu? Tudo. Você não precisa. Ela faz tudo. Não precisa. Entendeu? E é a Scarlett Johansson. Não já é o suficiente. Já é o suficiente, entendeu? Você não precisa. Mas tudo bem. Marvel. Tem esse ponto que eu achei... É meio... Entra aí nas nossas coisas de curiosidades, que é bem interessante. Outra coisa que eu vi bastante repetido é que, assim, a história da supermulher sempre tem muito a coisa do amor. Você sempre enfatiza a coisa do amor ou romântico ou com filho. Nossa, a gente precisa muito ter um episódio dessa coisa da mãe. Vamos ter. Esse negócio da mãe me incomoda num lugar muito, muito grande, cara. Até por... Não, com certeza eu vou chamar, porque esse episódio, só para explicar para pessoas da audiência, né, Bia, que teve aqui no episódio das princesas, Bia é uma mulher que quer muito ser mãe, eu sou uma mulher que não quero ser mãe de jeito maneira, assim, é coisa do acidente, e aí vou cuidar por questão de responsabilidade humana, mas não, eu não gosto de crianças, entendeu? Essa doença eu não pego. É o tipo de coisa assim, que não quero pra mim. Não quero. Então, assim, toda vez que eu vejo a maternidade como uma coisa que salva a mulher, ou como uma coisa que, tipo assim, é a coisa mais importante da vida da mulher, e assim, como uma coisa natural. Porque geralmente, gente, eu não tenho problema nenhum com mulheres que querem ser mães. Eu acho ótimo pra elas. Essa não é a questão. A questão é quando a ficção romantiza isso num nível que eu acho até doentio para as próprias mulheres que querem ser mães, porque Mas é doentio para as mulheres mesmo. Para as mulheres em geral, só é uma maternidade muito idealizada num lugar péssimo. Tá, tudo bem. Então tem isso, né? Ou é romântico, ou é filial, ou é platônico, ou é aquela coisa do como ética, né? Que é o lance da Mulher Maravilha, que é trazer o amor para a humanidade, porque essa é a função da mulher. Isso é outra coisa que a gente viu muito nesses artigos. E a terceira, que é o meu incômodo com a Jean Grey, mas a gente vê repetidamente, inclusive com essa porra que fizeram com a Vingadora. Gente, o único motivo para eu assistir o MCU, fora o Casey, é porque eu não gosto. Gente, desculpa, eu não sou chegada. Eu, de fato, não sou chegada. Não é o tipo de filme que eu iria pro cinema, não gastaria meu dinheiro com isso. Não é. Mas a Vingadora. A Caçadora, amiga. A Viúva Negra me fazia ir assistir. Porra. Não, Marvel. Marvel, pra mim, a única audiência que eu dava pra Marvel era com X-Men. E como eles fuderam com aqueles filmes, quando fizeram os filmes, fuderam com o Logan é muito bom, gente. O Logan é sensacional. Mas porque é filme, né? Não é filme de super-herói, é filme. É um filme. É verdade. Aquela merda é um filme. E tem um mutante, é verdade. Exatamente. E aí tem um mutante. É isso aí. Mas aí, tá, beleza. Tem sempre o rolê do sacrifício. A mulher é sempre a sacrificada. Você tem da vítima, né? Eu acho que das mulheres vítimas dos super-heróis, a.k.a. pares românticos que são sacrificados pro herói ter uma responsabilidade ética e aprender uma lição porque é sempre assim, né? Mulher, eu amo quando mulher ou é estuprada ou é sacrificada pro cara aprender uma lição. É sempre tão bom ver isso. Tem certeza de que é outra palavra que você quer usar. É sempre ótimo ver isso, mas então, isso acontece bastante. Então, temos isso recentemente com Dona Gwen em Homem-Aranha. Mas, assim, vamos para as super-heroínas. Super-heroínas também ganham ser sacrificadas. E melhor que elas são justificadas pelo lance do heroísmo, né? Então, elas se sacrificam com mais vontade ainda. Não é do tipo assim, elas são sacrificadas só para o cara aprender. Elas são sacrificadas porque elas querem ser sacrificadas pelo bem da nação. Então, assim, temos... Gente, amiga, Paula full pistola aqui agora. Assim, eu acho que é a parte do episódio que eu de fato tenho ranço. Esses 3 pontos aí que você tá me falando, eu acho na Liga da Justiça, por favor, vem aqui corrigir, me falar, nos anos 2000 já não tinha mais metade dessa porra. Eu não entendo o que aconteceu com o universo cinematográfico, que o nego deu um retrocesso, deu uns passos pra frente, deu uns 15 passos pra trás. Não sei. Mas eu vi a Liga da Justiça e tava tudo certo. O povo dava porrada, todo mundo namorava, todo mundo tinha problema com o ex, com o atual, todo mundo. Homem, Batman, quem fosse. E dava tudo certo. Não sei. Não acho que minha cabeça esteja romantizando uma série que eu via. É porque eu acho que recentemente eu andei vendo de novo em algum HD aqui. Mas não sei. Essa decisão
essas decisões que se tem nas empresas agora, para mim, só se resume a uma. Quem é que vai comprar o bonequinho? Enfim, eu queria dizer que eu compro bonequinho. Não muito, porque minhas gatas aqui derrubam. Mas eu ainda compro boneco. Façam melhor. Vão fazer, eu tenho fé, eu acredito. Vai, você deu seus 3 pontos. Vai de The Boys. Então, a gente botou na capa e, gente, eu pretendo ter... Não sei se é um episódio no Chá com Breja, espero que sim, mas com certeza ter algum vídeo no canal sobre The Boys, vídeo sobre sátira também, que é um gênero que me interessa muito, gosto muito de sátiras. Mas The Boys trouxe, e foi a coisa que eu mais prestei atenção na série, foi o lance da Starlight. Tem todas as outras coisas, assim, e eu não acho, deixar bem claro, tá, gente? The Boys não é uma série perfeita, tem umas merdas aí que eu acho que eles fazem, que a gente também pode entrar isso em outro momento, mas eu acho que tem essa questão da forma como as mulheres são representadas, não só nos super-heróis, eu acho que é uma crítica meio geral até, não acho que é só no lance dos super-heróis, mas assim, desde a primeira temporada, ele já vem com a jornada da Starlight, que é uma das protagonistas, da desconstrução do que é ser uma super-heroína. Né? Na verdade, você pode ter superpoderes, você pode chegar na Liga Master. Acho que acima de tudo no mundo como o nosso, né? Que eu acho que a gente tem uma coisa de universos muito outros, quando a gente pensa nos quadrinhos. É bom deixar claro, The Boys, se alguém não viu a série, não sabe o que são os quadrinhos, The Boys é uma sátira a esse universo dos super-heróis, que pega os super-heróis e coloca eles no mundo normal, né? O Watchmen 2, a missão... Só que com uma pitadinha aí apimentada maior de crítica social e que coloca bastante essa questão de que se pessoas superpoderosas vivessem no nosso mundo, provavelmente elas não seriam heroínas. Tanto é que eu acho muito interessante que eles não usam o herói. Eles sempre falam só sups. O super, né? É só o sups, do super. Né? Eu acho essa é uma questão muito interessante. O heroísmo é muito no segundo plano, né? É porque ninguém é herói naquela porra. Não nem os caras do bem, né? Não tem do bem naquela porra. Tem os anti-heróis e tem os sups. Tem um grupo que não gosta do outro, na verdade, né? Exatamente. Então tudo certo. Mas qual é a jornada da Starlight, né? Logo na primeira temporada, ela aprende 2 coisas logo de cara, de que assim, ela é sup, mas ela é mulher. Logo assim, temos aí abuso no lugar de trabalho. A recepção dela então, amiga, me paga um boquete, senão você não vai ter o seu trabalho dos sonhos e tudo acabou para você, e é isso aí. E aí, logo em seguida, temos, então, sabe o seu uniforme? Vai virar aquilo ali. Que é justamente essa questão que a gente falou de como as mulheres são representadas. É aquele, ela deixa de ter o uniforme dela e é transformada naquilo. Inclusive, é uma cena ótima que ficam vendendo pra ela, tipo, empoderamento. E ela, mano, não. Você não tem o domínio do seu corpo. Você mostra o que você quiser. É sensacional. Tem uma galerinha do marketing nessa série que é sensacional para essas críticas. É ótima. Eu acho que a série inteira vale a pena só por aquela galera do marketing. Série vale muito a pena. Fiquem tranquilos. E aí, na segunda temporada, tem um momento que eu acho especial, assim, que, tipo, pegam as 3, só tem... primeiro que só tinha uma, aí de repente aparecem 2, e de repente aparecem 3 mulheres nessa Liga da Justiça aí deles, fictícia. Ou Vingadores, né? Seja lá a sua preferência. Essa metáfora aí, né? Pega o que você quiser. Pega o que você quiser e substitua por. E aí... Tem, tipo assim, resolvem fazer um filme delas para vender o rolê do empoderamento, né? Super Arlequina e Aves de Rapina 2, a missão. Nossa, que decisão. Né? É bem isso, assim. E aí tem o rolê do momento de imprensa, que querem que elas lancem frases super empoderadas, não sei o quê, e elas estão sendo super escrachadas pela empresa. Assim, é uma situação assim, tipo, você tá na merda, você sabe que você não significa nada naquele ecossistema e querem que você venda empoderamento porque, né, mercado. Eu acho aquilo sensacional, aquilo é muito bom. Mas assim, só é mais quase um saideira de vão lá assistir, porque eu acho que fala super com o nosso episódio de hoje. E aí, acho que vale a gente falar que as coisas estão mudando, sim. Né? Só para a gente dar uma encerrada. As coisas estão mudando, sim. A gente está vendo um movimento da indústria
e dos quadrinhos, né, que é quem começou todo o rolê de tentar diminuir essa superobjetificação, Eu acho né? super forte falar isso dos quadrinhos, porque eu tenho a impressão que até a animação para TV foi primeiro do que os quadrinhos, né? Algumas coisas se modificaram nas animações, e os quadrinhos ainda estavam lá um pouco firmes na sua forma de representação, nos seus enquadramentos. E realmente, quando parte dos quadrinhos, a partir deles, aí quando você for fazer a sua adaptação para a TV, para o cinema, você já tem que partir de um outro lugar. Parece bobagem, mas eu acho que é muito forte isso, quando você muda a fonte mãe, sabe? Quando Sim. você pega a caixa materna e faz de fato a mudança ali, os outros meio que tem que dar uma sacudida. E é aquilo que você falou, as mulheres leem quadrinho, tá? É isso. Dá uma melhorada. Sei lá. Acorda aí. Não estão de todo dormindo atualmente, mas a gente percebeu já que dá para melhorar. Para quem não sabe, a Viúva Negra já tem o filme dela gravado, agora que ela já, spoiler, morreu. O filme dela tá aí, eu ia falar a Disney, eu quero culpar a Disney de tudo, por tudo no mundo. A Marvel, que é da Disney, peraí, concluiu que sim, né? Depois de 10 anos vale a pena e vai ser lançado, ia ser esse ano, mas estamos aí na pandemia. E ela vai ter o filme dela e a gente só espera que seja finalmente, o que ela merece, né? É o mínimo que eles tinham que fazer. E Mulher Maravilha vem aí esse ano também. E aí, pronto. Eu acho que outro ponto, assim, só para a gente terminar, eu acho que a última questão que a gente não tocou ainda, eu acho, tá? Pode ser que a gente tenha esquecido de alguma coisa, mas sempre podemos trazer no futuro, é a coisa da recepção, galera. Tipo, Mulher Maravilha foi muito bem aceita, até porque eu acho que ela não foi... O amor faz o mundo andar. Ela tá muito no lugar dela, né? É que nem você falou da questão das nossas conversas, você falou da Feiticeira Escarlate, foi isso? Que ela também estava bem no lugarzinho. Super poderosa, mas você não contesta ela. Aquela mulher é super poderosa. E o filme deixa, né? Quadrinho não sei, não li esses quadrinhos onde ela tá, mas todos os filmes deixam absolutamente claro que se tem alguém que pode resolver a briga ali, é a Feiticeira Escarlate. Essa cena existe no Vingadores 3, né? Não esqueci o nome, em que todo mundo leva porrada, todo mundo apanha, e ela é quem fica ali, consegue segurar o cara que ninguém consegue matar o cara, o amor da vida dela, ver o cara voltar e ainda tá ali pra contar histórias. Isso é muito forte. Mas é bom Mas ela deixar ainda bem assim é uma certo. mulher apaixonada, né? É esse que é o lance. Ela é uma mulher, ela é muito bem aceita, assim como a Mulher Maravilha, né? É uma mulher muito bem aceita. Eu acho que a recepção da Capitã Marvel é muito sintomática. Eu ouvi muito, inclusive vi muito vídeo ensaio masculino dizendo que ela era uma Mary Sue, que é um troco aí, Mary Sue é um negócio que a galera gringa usa para dizer que é uma personagem mulher que consegue tudo, assim, que não tem nenhuma dificuldade. Entendi, e que é tipo é um mal super-homem, construída. né? É tipo um super-homem. Mas eu acho, tipo sabe qual é? Sabe o que eu acho usual? Eles chamam tanto a Capitã Marvel quanto aquela a Ray do Star Wars. Pronto. Eu sempre chamo ela de Ray, tadinha. A Ray é complicado, hein? A Ray é complicado. Não, mas eu vou fazer aqui agora. Não, mas assim, eu literalmente, eu fui reassistir o Capitão Marvel para ter certeza, porque quando eu comecei a ver isso, eu falei assim, gente, mas que é só um filme de super-herói, normal, ela é tão bem desenvolvida quanto, a história é tão boa quanto e tal. E literalmente, para mim, era tipo, pegaram um roteiro de Thor e botaram uma mulher no lugar. Para mim foi isso, Capitã E olha, Marvel. Thor é uma bosta, hein? Thor tem 3 filmes, aquele bosta, o terceiro ok, tá ótimo, Taika, muito obrigada. Mas é uma bosta, um herói de bosta. Mas assim, ninguém contestou Thor. Gostoso de bosta. Sim. E aí, o que eu ia falar? Eu não acho um dos melhores filmes da Marvel. Eu acho o roteiro muito fraco. Eu não gosto muito. Mas é igual a Thor nesse nível. É o nível de Thor 1. É o nível do Thor 1. É mais um filme da Marvel. É mais um filme da Marvel. Não tem nada ali naquela mulher que ela seja menos. Ela tem um bom senso de humor, ela tem as falhas lá interessantes, ela é super bem construída nesse sentido enquanto personagem, tá ali. Acho que sim. E a atriz entrega, não tem nada ali que não seja. Mas teve uma recepção muito negativa, como se aquilo fosse assim, a pior coisa já feita.
E, tipo, Muito. como é que pode uma mulher conseguir... Gente, primeiro que ela não consegue tudo, tá? Ela tem Não. momentos que ela é derrotada ao longo do filme, as pessoas esquecem disso, apagam da mente, que ela tem vários momentos de derrota ao longo do filme. E mais do que isso, eu acho que o filme tem uma coisa super interessante, que é o tempo todo, o que falam pra ela é você é muito emotiva. Muito emotiva. Você O precisa seu problema controlar é que você as precisa suas controlar. emoções. E aí tem uma crítica muito interessante de quem fica o tempo todo falando pra ela isso é o grande vilão do filme. E quando ela segue a emoção e o instinto dela, é quando ela é foda. Então, Pois. assim, eu acho que em termos de crítica feminista tem muita coisa ali dizendo, sabe? Com certeza. Mas, assim, é um filme ok, entendeu? E aí não é sobre a personagem. O filme é... Mas, assim, como pra mim, a maioria dos filmes da Marvel A são... maioria dos filmes é isso. sabe? Não tem Essa é nada a questão. demais. Que dedicação é essa para esculhambar, não tem palavra melhor que agora, a personagem feminina que não se tem para um Thor, para um Homem-Formiga. Vocês estão lembrando? Sério, para olhar direitinho aquela filmografia. Olha bem e vê o que ali de fato tá tão excelente assim, né? Quais são as nossas expectativas e o que a gente realmente quer desses personagens. E por que a gente tem tanta dificuldade de aceitar que essa personagem que foi criada assim nos quadrinhos, não sei mais em que ano, não sei em que ano ela apareceu, ela foi criada desse jeito. Por que ela consegue derrubar a espaçonave cheia? Sei lá, pô, ela foi criada assim. Aí ela não foi dado isso para ela agora porque era da lacração. Ela tá assim desde que é, sabe? Eu sinto que tem uma neura também, uma nuvem. Essa tal da lacração, que eu acho que foi você que me explicou o que é, que eu não sabia. Desconhecia isso. Desconhecia isso. O povo do Twitter fala, não sei, aqui do YouTube. Não, tem coisa que eu não faço ideia. Tem uma nuvem que para e algumas coisas já estão aí há muito mais tempo. Gente, Marvel não é Godard. Eu nem sou tão fã Godard assim. Os filmes amiga, eu não sou muito chegada no Godard, entendeu? Então, pra mim, estão no mesmo... Os filmes não, da não vou falar Marvel que são o mesmo nível, porque senão eu vou Scorsese. ser massacrada, mas eu não sou muito chegada. Filmes da Marvel não são Scorsese. Eu não tá, sei. melhor. Eu entendeu? consigo aceitar isso melhor. Mas, vamos descer, entendeu? Os filmes da Marvel, calma, são só super-heróis. Vamos tentar se divertir aqui tranquilamente. Fica tranquilo, ninguém vai cortar seu pinto fora, tá tudo bem, pode ficar tranquilo. Então é isso, né, galera? Eu acho que com essa frase icônica a gente pode chegar ao fim. Okay. Vamos para o nosso momento saideira, até porque eu tenho agora mais de 1h30 de episódio para editar. Caralho, amiga, mas my choice. Fui eu que fiquei me intrometendo no rolê. Então, é isso, meu povo. Vamos de saideira. Então, Isa, qual é a sua saideira de hoje? Gente, minha saideira é um canal no YouTube, que é o canal do Matheus Mendex. Parece aleatório isso. Ele tem esse nome super curioso no canal dele. Mas ele tem vídeos e mais vídeos analisando The Boys. Ele tem outras coisas, é claro. Mas ele tem vídeos e mais vídeos analisando The Boys. E o que eu acho que é bacana, se vocês quiserem cortar caminho, é falando da comparação dos personagens no quadrinho e na série também. É super bacana saber que a série, por mais pesada que seja, né? Quem viu sabe, quem não viu, fique sabendo. Mesmo assim, ainda deu uma suavizada. Os quadrinhos, por exemplo, o primeiro encontro da Starlight, que ela passa por aquela situação toda, no quadrinho é um cara, na série é um cara só, e no quadrinho são os 7 inteiros. A gangue inteira. A gangue inteira. Então, assim, é muito forte pensar nessa produção de quadrinhos super diferente, né? Ele também conta lá um pouco. Eu só sei disso porque eu vi o dele. Eu fiquei com vontade de ler, inclusive, os quadrinhos. Graças aos vídeos dele, ainda conta que tem uns outros subgrupos, inclusive que tem heróis, pessoas que gostariam de estar ajudando ele. E acho que vale super a pena privilegiar lá um colega de YouTube e cortar um caminho, que não tiver muito a fim de ler The Boys agora. Curtam lá. Então, e a minha saideira é um site chamado The Hawk Initiative, que é HAWQEYINITIATIVE, que é da onde eu tirei aquelas paródias visuais para quem assistiu o YouTube, que mostra o contraste de homens nas situações em que as mulheres passam nos quadrinhos e nos filmes, né, infelizmente. Eles comparam isso e é muito interessante. Tem umas paródias sensacionais ali, eu trouxe só algumas,
vale bastante ver para. Eu acho que vale mais do que 1.000 palavras, sabe? Porque, assim, para muita gente que não vive na pele, essas merdas parecem mimimi. Quando você visualiza a porra, fica muito difícil você usar essa desculpa, sabe? Eu acho que eu acho que essa que é a grande questão. E assim, eu odeio aquelas merdas que a gente às vezes tem que usar, do tipo, e se fosse sua mãe? E se fosse sua irmã? Essas Sua merdas. tia fosse uma baleia, né? Sua tia fosse uma baleia. Mas assim, vale, porque são homens colocados no mesmo lugar. Eu acho que essa é a grande questão. Quando você coloca, você inverte, a pessoa fala, isso não é legal. Não. Ops. Então, acho que vale. E é engraçado, dá para dar umas bochizadas. Eu acho que assim, mesmo que você não tenha a fim de se desconstruir, dá para dar umas ótimas risadas. Então é isso, galera. Ficamos por aqui. Episódio que vem, sábado que vem, a gente vai falar de anti-heroínas, que é uma tendência bem boa que estamos vendo aí pelas séries. De novo, não vai ser um episódio de ranço, vai ser um episódio de pontos positivos e temores, que foi mais ou menos o nosso de hoje, eu acho que a gente tem... Assim, a gente não falou tanto de pontos positivos, falamos de alguns, mas assim, não foi um episódio de ranço, né? Foi um episódio mais de, tipo... tem ranço, né? Vamos prestar atenção nisso, né? Isso. Eu acho que essa foi a grande questão. Ver. E é isso aí, galera. Então, vamos ficar por aqui. Vemos você. Boa noite, gente. Beijo, Bárbara. Boa noite, Vitor. Boa noite, Renan. Boa noite, resto da galera que tá vendo, pessoal. Que eu tô vendo que tem mais gente vendo. E quem vi depois, quem ouve depois. É isso aí, gente. Curte aí, gente. Curte o quê? Curte o canal? Não, curte o vídeo. Curte o vídeo, se inscreve, etc. É sério, gente. Tchau. Beijo. Beijo.